Olá, mais uma conversa sobre essas dores, essas convulsões políticas que o nosso país vem sofrendo, né? Umas coisas extremamente desagradáveis, insuportáveis, né? E sem antecedentes na nossa história. Eu só vou pontuar, é claro que isso aqui não é um canal de atualidades, não é um jornalismo, estamos longe dessa pretensão. Não é uma exegese dos fatos, é apenas uma opinião de um cidadão comum, simples, uma pessoa com a vida inteira dedicada ao país, com quase 80 anos de idade, com muitos filhos, muitos netos, enfim, isso gera na gente uma paixão muito grande pelo país. Paixão não, um senso de responsabilidade e uma preocupação com o futuro. Então, sobre o Exército Brasileiro, o Exército de Caxias está irremediavelmente manchado e não sentiu, não percebeu o quanto está errado, equivocado, fazendo tudo errado. Eu não sei se tem inteligência no Exército para perceber isso. Eu estou falando aqui Nós tivemos um caso, eu até já comentei num outro vídeo, que eu achei estarrecedora a ideia, o acontecido de um general comandante do Exército brasileiro, o general Tomás Ribeiro Paiva, que foi lá convocado no Congresso e numa audiência formal, com todos os registros, com toda a imprensa em cima, eu assisti um deputado, o Gilvan da Federal, dizer para o general: o senhor é um general de merda, o senhor é uma vergonha de ser general, o senhor é um covarde, na cara do homem. E ele escutou aquilo ali calado, até que se comportou bem, né? Mas isso tudo em razão das atrocidades, da vergonha, do opróbrio, enfim, daquela perfídia que o Exército de Caxias perpetrou contra o povo. Tinha 1000 e tantas pessoas lá. Aliás, isso eu estou falando só para lembrar, porque todo mundo já viu isso, todo mundo já sabe como é que foi aquela malandragem, aquela sem-vergonhice, aquela falta de pudor. E eram 1000 e poucas pessoas, mas pelo jeito, se tivesse 10.000 e se tivesse ônibus suficiente, ia prender todo mundo. Quer dizer, uma coisa não tem sentido, uma coisa dessa. Isso precisa ser falado, isso precisa ficar na história. Então o general teve que escutar calado. Agora parece que teve que promover uma ação contra o deputado, mas enfim, eu queria continuar lembrando que a doutora, acho que é Elizabeth, até anotei o nome dela aqui, a presidente do Superior Tribunal Militar. Uma mulher que foi honrada com o cargo de presidente do Superior Tribunal Militar, né? A primeira vez que houve uma mulher em toda a história do Exército Brasileiro, uma mulher presidente do tribunal. E ela foi numa solenidade oficial, em que ela tomou a palavra e nesta solenidade, já tudo previamente combinado com certeza, estava cheio de terrorista, né? Inclusive o terrorista Mor, o Dirceu, bandido, né? E ela, na fala dela, no discurso dela, ela pediu desculpas. Olha, gente, que vergonha, olha que distopia, olha que falta de bom senso, falta de qualquer coisa, que até me falta a palavra. Ela pediu desculpas. Se bem que a desculpa que ela estava falando já foi dada há muito tempo, que foi a anistia. Os caras todos anistiados. Essa desculpa foi dada do ponto de vista moral, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista militar, os caras já estavam com tudo resolvido, os caras estão ganhando dinheiro do governo só por ser terrorista. E ela foi pedir desculpas. Imagine o grau de distopia. Eu anotei aqui o nome dela, é a Maria Elizabeth Rocha, a ministra lá. E que daí apareceu, teve alguém que respondeu, o ministro brigadeiro lá, o ministro Carlos Augusto, que é um dos ministros do tribunal, falou que ela está equivocada, que ela tem que ler, que ela tem que estudar, que ela tem que conhecer. Sabe o que foi que ela disse em resposta? Ela disse que ele fez um ataque misógino contra ela. Né? Ele falou que ela tem que saber das coisas e ela disse que é um ataque misógino. Vejam o quanto esta pessoa está por fora das coisas. Não sabe o que é ser mulher, não sabe o que é distopia, não sabe o que é misoginia,
não sabe de nada, ministra do tribunal. Então isso só acontece num ambiente horrorosamente degradado do ponto de vista moral, não só do Exército, mas das principais instituições. Eu estava lembrando aqui, houve outro acontecimento notável aí agora, esses dias, que foi a entrada de um general lá, no Congresso Nacional, lá foi lá bater boca lá com o deputado Van Hatten, general, assessor do Tomás, assessor do ministro do Exército, general Emílio Ribeiro. O Tomás, o ministro do Exército, o comandante do Exército, chama-se Tomás Ribeiro Paiva. Os dois são Ribeiro. Será que são parentes? Talvez não, porque eu também sou Ribeiro. E eu também sou oficial do Exército, não é? Então, tomara que não sejam parentes, porque é mais uma coisa para se suspeitar, né? Então o sujeito foi lá bater boca com o deputado Van Hatten, foi lá discutir, e todo mundo viu. Então, os militares, eles estão fazendo coisa errada, estão morrendo de vergonha do que eles fizeram, eu acredito que estão com vergonha, e não sabem como se desvencilhar disso aí. E eu acho que só a mudança da cúpula, porque a gente sabe que a essência do Exército Brasileiro não está afetada a esses comandos que são gente realmente despreparada, como disse o Gilvan da Federal. Os caras são despreparados, os caras não têm condição. E disse lá o Van Hatten que quem manda na cabeça do general comandante do Exército é o Alexandre de Moraes, foi o que o Van Hatten falou lá, né? Então, realmente dá a impressão que é isso mesmo, e pode ser isso aí, porque não é possível. O que o general tem que se meter com futrica de político batendo boca? Não tem que se meter. Não é esse o caso, não é esse o problema. Então, amigos, eu estou aqui com essa ideia de trazer essas discussões, multiplicar essas discussões. Eu acho que são fatos históricos que tem que ficar na cabeça de todo mundo, tem que ficar registrado, para que isso nunca mais aconteça, né? Então tá, meu canal é Boas Conversas, espero que tenham sido boas conversas. Meu nome é Emerson Ribeiro e a ideia é aparecer frequentemente aqui com esse tipo de conversa. Você pode comentar, você pode se registrar, inscrever no YouTube, bater no like, por favor, para fazer uma maior repercussão youtubesca, né? YouTubesca, maior repercussão aí. Então tá, um abraço, muito obrigado, hein?